Graça e paz, estamos aqui mais uma vez, como sempre. Iniciamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E minha gente, que grata oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um livro maravilhoso. É esse daqui, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa edição da Martin Claret é um calhamaço, né? Coisa muito boa, primorosa, com as fitinhas, né? Para marcação, isso aqui é importantíssimo. E depois de muito tempo, reiniciei a leitura dele e eu acabo de entrar no livro, na terceira parte do livro, intitulado Marius. Eu ainda não comecei, então vou falar aqui para vocês de algo importantíssimo que no final, né, aqui desse segundo livro, o nosso amigo Jean Valjean, fugindo, né, de Javert, ele e a sua querida Cosette encontram um convento, e eles têm amigos que o ajudaram a se instalar nesse convento, pois senão ele ia preso, né? Javert estava na cola dele e a Cosette provavelmente ia se tornar escrava, né? Ia para alguma instituição aí que acolhe as crianças, né? Sem pai, sem mãe. E nessa eles adentram no convento, são aceitos, né? Ela vira uma irmã e Javert vira o jardineiro do convento. E assim a vida se segue. E lá, como é uma clausura, né, há muito silêncio. Olha só. E nesse silêncio, Javert ele começa a olhar para dentro, né? Olhar para dentro de si e começa a meditar na sua história, né? Que a vida dele sempre foi prisões, né? Quando era novo, quando era na juventude, nas galés, e que agora para ele a clausura era como se fosse, entre aspas, uma prisão. Em que sentido? Pois, né, terrenão, paredes longas, e a vida dele agora é a clausura, né? No entanto que o capítulo, né, se intitula aqui Clausura. E ele vivendo essa vida monástica, digamos assim, né, ele começa a ver algo importantíssimo, que aqui, para quem tem um livro, está na página 614 e na página 615. Ele começa a perceber que tem coisas que a gente paga o preço porque nós erramos, nós pagamos o preço por erros nossos, mas que também às vezes nós pagamos pelos erros dos outros. Em que sentido? O outro errou e resvalou em mim? Não. Nós estamos pagando uma expiação, né? Isso é o pensamento dos santos, né? Aí casou muito bem com esse livro aqui, pois eu estou também estudando esses livros aqui, né, de José Maria Escrivá, Suco, Caminho e Foge, e aqui ele fala muito, né, também sobre a expiação pelos pecados, ou seja, você sofre pelo seu próprio pecado, com arrependimento, mas também sofre pelo pecado dos outros, em expiação pelo pecado do outro, né? O outro errou, você diz, Deus, eu ofereço, né, oração em expiação pelo pecado do outro, né? Do meu amigo, do meu
as pessoas que a gente ama e até mesmo nas pessoas que a gente nem conhece, né? Os santos, né, fazem muito isso. Isso é digamos assim, uma marca muito grande dos santos. Todos os santos rezam em expiação pelo pecado de outros, até mesmo na dor. Quando é uma enfermidade muito grave, muito pesada, ele diz: Deus, eu te dou essa minha dor em expiação pelo pecado, né, dos outros, né, pelos meus pecados e pecado dos outros. Então, assim, interessantíssimo, porque ele começou a ver que ele não sofre só pelo dele, mas pelo do próximo. Olha aqui o que ele diz no finalzinho do parágrafo da primeira página, que é o 614. Jean Valjean compreendia bem a expiação dos primeiros, ou seja, quando eu erro, eu pago pela minha culpa. A expiação pessoal, a expiação das próprias faltas, mas não compreendia a expiação dos outros, a dessas criaturas irrepreensíveis e sem mácula, e se perguntava com um tremor: expiação de quê? Expiação? Que expiação? Né? Uma voz respondia em sua consciência: a mais divina das generosidades humanas é a expiação pelos outros. Neste ponto, qualquer teoria pessoal é posta à parte. Não somos mais do que um narrador, e do ponto de vista de Jean Valjean, que nos colocamos e traduzimos suas impressões. Diante dos seus olhos, ele tinha o topo sublime da abnegação, o ponto mais alto ao qual pode chegar a virtude. A inocência que perdoa aos homens as suas faltas e expia por eles, a servidão suportada, a tortura aceita, o suplício reclamado pelas almas que não pecaram, para que não o sofressem as almas que falharam. O amor da humanidade precipitando-se ao amor de Deus, mas ainda distinto e suplicante, doces criaturas frágeis, recebendo miséria dos que são punidos, e sorriso dos que são recompensados. E ele se lembrava de ter ousado queixar-se. Muitas vezes por meio da noite levantava-se para escutar os cânticos de graça dessas criaturas inocentes, abatidas pela severidade, e sentiu frio nas veias ao pensar que elas eram justamente castigados. Não elevava a voz ao céu senão para blasfemar, e que ele, miserável, mostrara os punhos a Deus. Coisa impressionante, essa que o fazia refletir profundamente com um aviso em voz baixa da própria providência, a escalada, as barreiras ultrapassadas, a aventura aceita até a morte, a difícil e dura ascensão. Todos os mesmos esforços que fizeram para sair do lugar de expiação, fizeram também para entrar neste agora. Seria este um símbolo do seu destino. Esta casa era também uma prisão e assemelhava-se lugubremente e a outra de onde fugira, e no entanto nunca ocorreu-lhe a ideia de nada aparecido. Tornava a ver grades, trinco, barras de ferro. Para guardar quem? Os anjos? Os muros altos que vira em volta de tigres tornavam a vê-los de volta de ovelhas. Era um lugar de expiação e não de castigo.
E no momento, e no entanto, era ainda mais austero, mais melancólico e mais impiedoso do que o outro. Olha só, né? Então, como era um lugar pacato, austero, ele olhava para si e ele entendeu que a vida toda dele, desde o início, foi expiação. O que a literatura mostra aqui pra gente, no caso de Jean Valjean? Às vezes você, poxa, eu não fiz nada, né? Eu estou sofrendo aqui, mas eu não fiz nada, meu Deus. Por que eu estou sofrendo? Expiação. Pelos outros. Que é, como ele fala aqui, é o topo sublime da abnegação humana. E eu me nego para ajudar o próximo a expiar os seus pecados, a diminuir a pena pelos seus pecados. Aí muita gente se pergunta, poxa, mas não é justo, né? O outro peca e é eu que tenho que pagar? Sim. Deus fica feliz com isso. Eu acho que isso é o pensamento de todo grande santo que você quiser pesquisar e estudar a vida dele, vai ter expiação, vai ter sofrimento pelo outro, porque isso é o verdadeiro amor. Então Deus está ensinando Jean Valjean a amar, e amar em cáusto, né? Tanto quando ele estava nas galés, ou seja, na prisão, mas só que ele ainda estava com o coração duro, amargurado. Agora não. Ele, como ele fala aqui, né? Vê muros, barras de ferro, né? Como se fosse, lembrando as galés. Aí ele fala, mas para prender quem? Os anjos, né? Mas só que aí ele vê que aquilo é uma prisão, né? E que Deus está botando ele ali para ele pagar os pecados, né? Dele e dos outros. E que ali na verdade não é uma prisão, né? Só na imaginação dele, e que logo se vai, né? Pois ele vê que ali é um ótimo lugar, né? Ou seja, gente, essa aqui é o finalzinho da segunda parte, né, do livro. E como fala aqui no final, ó, da página 616, aqui, ó. Quando pensava nessas coisas, todo o seu interior se precipitava diante deste mistério da sublimidade. Em meio a essas meditações, o orgulho se dissipou, tá vendo? Ou seja, Deus botou aqui que ele ainda tinha algum resquício de orgulho, e Deus tirou o orgulho dele mediante ao claustro, né? Onde ele ficou naquele convento, e Deus possibilitou ele a meditar, né? Como é um lugar de oração e de silêncio. Ou seja, onde tem a oração e o silêncio, não tem orgulho, né? Porque Deus faz você ficar diante de você mesmo, vendo todas as suas misérias e pondo-as para fora mediante Jesus e pedindo perdão, né? É isso. Em meio a essas meditações, o orgulho se dissipou, fez todo tipo de reflexão sobre ele mesmo, olha só, sentiu-se miserável, porque é isso, né? E chorou muitas vezes. Tudo que havia entrado em sua vida nos últimos 6 meses levava-o de volta às santas ordens do bispo. Talvez aqui ele esteja falando do bispo Bienvenu, né? Que tem lá no iniciozinho do livro. Cosette pelo amor, o convento pela humildade. Ou seja, ele estava ali porque ele amava a Cosette, né? Também, que era... tem para ele como uma filha. E o convento pela humildade. Ele se tornou humilde e ficou ali. Mas, né? E ele se entregou, né? Não era uma coisa forçada. Porque logo abaixo tem assim, ó.
às vezes ao anoitecer, no crepúsculo, no momento em que o jardim estava deserto, era possível vê-lo de joelho, no meio da alameda, que ladeava a capela, diante da janela por onde olhara na noite de sua chegada, voltado para um lugar onde sabia que a irmã em penitência estava prostrada em oração. E ele orava assim, ajoelhado diante daquela irmã. Parecia não ousar ajoelhar-se diretamente diante de Deus. Tudo que o rodeava, aquele jardim pacífico, aquelas flores perfumadas, aquelas crianças gritando alegremente, aquelas mulheres sérias e simples, aquele claustro silencioso, penetrava lentamente no seu ser. E pouco a pouco a sua alma se compunha de um silêncio, como claustro, de perfume, como as flores de paz, como um jardim de simplicidade, como as mulheres de alegria, como as crianças. E então eu pensava que havia sido duas as casas de Deus, que sucessivamente o recolheram nos dois instantes críticos da sua vida. A primeira, quando todas as portas se fechavam, a sociedade humana o repelia. A segunda, na ocasião em que a sociedade humana retomava a sua perseguição e a sua prisão. A sua prisão se reabrira. E pensava que, se não fosse a primeira, reincidiria no crime. E se não fosse a segunda, voltaria ao suplício. Todo o seu coração fundia-se em gratidão, e ele amava cada vez mais. Muitos anos se passaram, e desta forma Cosette crescia. Gente, sensacional, né? O final desse livro, desse segundo livro. E é isso, gente, né? Nosso amigo aqui, Jean Valjean. Não sei se aqui vai ser o final da jornada dele, pois ainda não iniciei, né, o outro capítulo, mas já dá assim é muito bom ver, né, a trajetória de Jean Valjean, e a gente tira isso para nós, né? A literatura nos ensina isso. A alta literatura sempre tem as jornadas, né, e jornada de redenção, coisa que a gente está vendo, que a gente não está vendo, né, na literatura moderna. Então, leia, né, principalmente os clássicos, é importantíssimo. Então, minha gente, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.